Falamos anteriormente sobre o papel da segurança e das equipes de apoio, o seu posicionamento, como o criminoso visualiza o seu trabalho e como identificar potenciais suspeitos em todos os segmentos, ou seja, qual a finalidade e como você está inserido no plano de segurança. Agora falaremos sobre a atuação da segurança no estacionamento de shopping centers, centros comerciais e lojas de varejo. Por ser uma área bem extensa, com a possibilidade de implantarmos inúmeras barreiras, é preciso definir bem a estratégia, como o foco principal de atuação e os meios tecnológicos complementares necessários para potencializar a prevenção e a integração da segurança com as outras áreas de apoio, para somente, em seguida, definir o número de colaboradores e os recursos que serão destinados para uma boa atuação, aumentando assim as chances dessa tarefa ser bem-sucedida, mantendo sempre as situações adversas controladas. É importante ter em mente que cada cliente tem vulnerabilidades diferentes e, conforme sua estrutura, podem variar o tamanho da área, os meios de proteção, a localização, o público-alvo, a população flutuante, a população fixa, etc. População flutuante são os clientes que circulam nos shoppings ou lojas, mas não fazem parte de sua estrutura. Geralmente, são consumidores. Já a população fixa é composta pelos colaboradores que trabalham no local. Por isso, a quantidade de postos e recursos adicionais serão estabelecidas de forma personalizada para suprir os principais riscos que podem afetar drasticamente as suas atividades ou até mesmo interrompê-las. Em grande parte dos casos, o criminoso que tem como foco a área de estacionamento não atuará próximo aos colaboradores da área de segurança ou apoio, e nem próximo das áreas de grande circulação de pessoas, pois todos podem identificar uma ação ilícita. Por isso, é importante que os recursos humanos e tecnológicos estejam distribuídos de maneira adequada, visíveis, com as rondas presenciais e virtuais definidas de forma assertiva, baseadas nos riscos identificados. Assim, a sensação de segurança pode ajudar preventivamente, inibindo a ação de criminosos. Um carro estacionado de forma irregular pode indicar uma suspeita? Não se pode generalizar, mas as pessoas que não seguem sinalizações, que podem resguardar sua vida ou a dos passageiros e que podem evitar batidas, arranhões e problemas no veículo, certamente chamam atenção. Pode ser uma pessoa com problemas de saúde que parou o carro repentinamente? Um motorista criminoso aguardando o assalto para proceder com a fuga? Um carro roubado? Um carro descartado pelo criminoso? Esses são alguns exemplos em que o contexto pode aumentar a suspeita. Além de um carro estacionado de forma irregular, um carro estacionado em um local mal iluminado ou em lugares pouco utilizados também deve ser um alerta. Nesse caso, também há várias hipóteses. Há um casal namorando? Ato obsceno? Situação de estupro? Uso de entorpecentes? Venda de produtos ilegais? Pessoas monitorando a movimentação da segurança? Pessoas observando os recursos e as vulnerabilidades da segurança? Aqui também o contexto pode aumentar a suspeita. Tanto no caso de carro estacionado de forma irregular, quanto no de carro estacionado em local mal iluminado ou em lugares pouco utilizados, pode-se acrescentar a análise da situação, o perfil do motorista e dos passageiros. Lembra dos acessórios e disfarces mencionados no vídeo anterior? E o perfil do veículo, com sinais de adulteração, vidros escuros, além do local de parada, tempo de permanência, entre outros. Uma orientação fundamental é nunca confrontar o condutor do veículo suspeito, e as medidas para evitar outro problema em decorrência da primeira análise suspeita devem ser sempre alinhadas junto ao cliente. Uma terceira ação ou cenário suspeito é um carro abandonado, ou seja, não retirado do estacionamento. São vários os questionamentos que devem ser considerados. É um carro que foi abandonado? Quem deixou? Foi roubado? Há partes faltantes? Os pneus estão furados ou foram retirados? Deve-se analisar também o local de parada e tempo de permanência e o perfil do veículo, modelo e ano, se é muito novo ou muito velho. São detalhes que podem levantar diversas suspeitas. Poderia ser um furto, roubo talvez, ou até mesmo descarte.
Até aqui, vimos que um carro estacionado de forma irregular, um carro estacionado em local mal iluminado ou em lugares pouco utilizados e um carro que não foi retirado do estacionamento devem ser motivo de alerta. Como tratar esse tipo de problema deverá ser combinado com o cliente. A equipe de segurança ou apoio deverá receber as devidas instruções, que passam por notificações deixadas no veículo, alerta ao condutor, acionamento de reforços, transmissão da informação para o centro de controle ou equipe gerencial, entre outras ações acordadas previamente com o cliente e executadas conforme direcionamento do centro de controle operacional. Pontos gerais de atenção. Motoristas com atitudes suspeitas. Ele está escondendo o rosto? Caso seja possível visualizá-lo, ele está nervoso, ansioso, impaciente. É importante lembrarmos da postura do criminoso ou até mesmo de clientes que podem causar outros tipos de ocorrências, como por exemplo, brigas, discussões, assédios. Velocidade. Estacionamento não é uma pista de corrida, mas um ponto de alerta ao time da segurança e apoio. Essa situação pode evidenciar um socorro médico, uma fuga e até mesmo resultar em acidentes. Processos. A importância de conduzir bem uma ocorrência. Primeiro, crianças ou animais deixados no interior do veículo. Trata-se de uma situação crítica que deve ser prevista em normas internas do contratante. A equipe de segurança ou apoio deverá analisar a situação detalhadamente e reportar com a máxima urgência ao centro de controle ou equipe gerencial nos casos detectados em lojas de varejo para início dos ajustes. As ações tomadas numa situação como essa podem gerar efeitos negativos, sejam por opiniões contraditórias e até mesmo por graves desentendimentos, que podem envolver o público frequentador do shopping ou da loja, dono do veículo, administração ou gerência da unidade, entre outros. Portanto, o contratante deverá fornecer o manual e o plano de comunicação para situações como essa. Segundo, vendedores autônomos ilegais. Por mais que exista uma intenção positiva dos vendedores, a equipe de segurança ou apoio deverá atuar em todas as situações irregulares, seja intervindo ou comunicando aos responsáveis imediatos, de acordo com o manual estabelecido. Existem ocorrências em todos os segmentos, seja no shopping, centro comercial ou lojas. Nos segmentos previstos nesse treinamento, uma nova comercialização será comunicada previamente aos colaboradores integrados com toda a operação. E nos cenários opostos, o procedimento será acordado junto ao contratante. Um ponto de extrema importância é: jamais entre em confronto com o vendedor que se encontra irregular. A abordagem não deverá gerar discussões que possam comprometer o andamento da ocorrência, interromper o funcionamento da unidade e gerar tumultos desnecessários ou desordem. Por isso, a importância de estabelecer como será realizada a condução da ocorrência e disponibilizar todos os canais de comunicação necessários. Terceiro, carros, vidros abertos. Uma ocorrência aparentemente simples de ser conduzida. Todavia, é importante alertar que na detecção existem alguns procedimentos indispensáveis. Comunique de imediato o centro de controle operacional ou equipe gerencial nas lojas de varejo. Registre ou repasse na sequência todas as informações necessárias sobre a ocorrência, tais como dia, horário, marca, modelo, cenário encontrado, entre outros. Nunca movimente ou retire os itens encontrados sem orientação do contratante. Se o procedimento de retirada for solicitado, terá como base uma normativa acordada. Quarto, ato obsceno em público. E agora? Encontrei um casal ou grupo numa situação delicada. O que eu faço? Todas as orientações deverão ser definidas previamente junto ao contratante. Como citado anteriormente, o confronto não é recomendável. O ato pode ser inibido com a simples presença no local, fazendo com que a segurança ou equipe de apoio seja percebida. Se o resultado não for satisfatório, uma abordagem poderá ocorrer seguindo as etapas acordadas junto ao contratante. Quinto, carros violados, danificados, com sinais de batidas, sem estepe, tipo SUV, vans. Similar ao processo dos vidros abertos, a segurança ou apoio deverá seguir as orientações acordadas previamente com o contratante. Ações habituais são: comunicar o fato ao centro de controle operacional ou equipe gerencial nas lojas de varejo, registrar ou informar
todos os detalhes possíveis da ocorrência, de acordo com o cenário, intensificar as rondas no local, entre outros. E importante, em linhas gerais, existem inúmeras ocorrências e citamos aqui alguns exemplos para que conheçam os processos habituais e como a segurança está inserida no contexto do contratante, seja de qualquer segmento, shoppings, centros comerciais ou varejo. Todas as ocorrências podem causar um impacto na imagem, no seu valor, na sua credibilidade. Portanto, elas deverão seguir as normativas já previstas no local, que minimizam os riscos inerentes dos segmentos. Salvo exceções, percebam que todas as ocorrências são comunicadas ao centro de controle e à equipe gerencial nas lojas de varejo, pois eles conhecem todas as ações previstas no plano de segurança e seus respectivos ajustes. Sobre a gravação de imagens, contatos com órgãos públicos, registro ou acompanhamento das ocorrências, essas atividades, em alguns casos, são conduzidas por nossa equipe. Quando os colaboradores inseridos na atividade de centro de controle são de nossa empresa, um gestor corporativo do contratante está no comando para direcionar assertivamente as ações. Nesse módulo falamos sobre o estacionamento, quais as suas ocorrências habituais e tratativas, seguindo as orientações, e se você conectar todas as suspeitas que compõem um cenário potencialmente crítico, com certeza você elevará o padrão de atuação e será um destaque na equipe.